É um prazer imenso estar aqui mais uma vez para juntos aqui aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Eu estou muito feliz porque eu tive uma oportunidade única de conhecer pessoas como vocês. Isso é um privilégio, porque nós aqui conseguimos encontrar pessoas que estão lutando como nós também estamos lutando. É importante vocês entenderem que as nossas famílias têm lutas como as famílias de vocês. Vocês também têm batalhas a travar, assim como nós também temos batalhas a travar. A mensagem que eu ia passar não era sobre o Elias, mas devido na quarta-feira, ficou muito puxado para mim uma mensagem, a parte da agricultura e uma outra mensagem à noite. Então eu e o nosso irmão Alexandre combinamos que ele ia passar na quarta-feira e eu passaria no domingo. E ali, deixa eu achar aqui o aparelhinho de trocar. Esse aqui foi o título da primeira palestra, do primeiro sermão que nós estudamos juntos, que foi Páginas de Luz, a esposa escrevendo a história da transformação. Então nós entendemos juntos aqui que é muito importante a esposa no lar. Ela vai ajudar na transformação do marido. Não é só na formação do caráter dos filhos, mas também é na transformação do caráter do marido. Ela vai ajudar o seu esposo a ser um homem melhor, um homem mais temente a Deus, um homem diferenciado aos padrões do mundo. Porque o mundo fala que homem é aquela pessoa, como o irmão Lenilson colocou mais cedo, uma pessoa muitas vezes assim, seca, que não tem uma palavra de carinho para a esposa, que não tem uma palavra de respeito, de afeto. E nós entendemos através desta mensagem que a mulher ela tem o dever de ajudar o seu marido. Ou seja, é como que ela fosse uma professora. Ela vai ajudar o seu marido a mudar com ela. É extremamente difícil, mas extremamente possível com o poder do Espírito Santo. Continuando, nós falamos um pouco sobre o comportamento do marido, que tem que ir além das palavras. Além das palavras, o marido tem que ser o homem da casa, aquele que fecha a porta, aquele que fecha as janelas, aquele que protege, aquele que é provedor, aquele que tem que reconquistar a esposa, aquele também que tem que buscar reencontrar aquele amor que muitas vezes ele perdeu, muitas vezes ele não ama mais a esposa, mas ele tem que resolver esse problema. Então nós entendemos que o marido ele vai ter que encontrar esse caminho e Cristo vai dar força para ele conseguir conquistar novamente as afeições da esposa e também novamente ter a esposa como o primeiro amor no seu coração. Depois nós falamos um pouco sobre páginas finais de uma história. Então nós entendemos que as páginas finais de uma história, ela tem que ser escrita baseada no perdão e na reconciliação. E também nós entendemos que a página final da sua história, quem escreve é você. Se até neste momento você viveu uma vida que você não queria ter vivido, é nesse momento que você pode mudar o que você está escrevendo através das suas ações, através das suas atitudes. Ou seja, o final da sua história depende da sua decisão. Como que você vai sair daqui? O que você vai fazer com todas essas mensagens que você ouviu? Porque até no momento, para você, está sendo teoria. Mas vai chegar um momento que você vai ter que aplicar na prática. E como diz o ditado, é aí que o bicho pega. Mas nós acreditamos que é aí que Deus age. Então nós entendemos também nesse dia que você não pode e não deve se conformar com um casamento normal. Por quê? Porque quando eu me conformo com um casamento normal, eu não consigo ter o extraordinário de Deus para a minha vida. E o que Deus tem para você é o extraordinário. É família sendo transformada e transformando. É como o irmão César pregou também. Consagração e missão. A partir do momento que você, como família, vai se consagrando, você vai cumprindo a sua missão. Porque outros homens vão olhando para você e vai falar como que você mudou. Eu também quero me alimentar do que você se alimentou. Outras mulheres vão olhar para você e vai falar assim, mas como que você conseguiu? Eu também quero. Eu quero isso. Dentro do lar, a mudança começa nas suas atitudes. O maior problema é que a mudança que nós queremos no nosso lar, nós queremos que comece no outro. E ela precisa começar em nós. É em mim que a mudança precisa começar. E hoje nós iremos falar um pouco sobre o legado da entrega. Uma família moldando destinos.
Para mim, essa frase é extraordinária. E cadê a irmã? Está lá no fundo, o irmão de óculos lá, é você mesmo. Eu queria te parabenizar pelo seu trabalho de estar moldando o destino daquela criança. Continue nesse propósito. Continue e não pare só nessa criança. Não pare só nessa criança. E vocês aí também que têm feito trabalhos, que você tem conseguido enxergar e presenciado famílias sendo transformadas ou pessoas sendo transformadas pela sua atitude, eu quero te parabenizar. Você precisa continuar. Você precisa continuar. Porque vai ter um dia onde muitas pessoas vão tirar a sua coroa ou vão chegar até você e vão falar assim: olha, se eu estou aqui, é porque você trabalhou comigo. É porque o exemplo da sua família trabalhou comigo. Esse é o primeiro texto que eu escolhi para nós lermos juntos. Esse texto eu achei ele muito relevante, muito interessante, porque diz assim: a graça de Cristo é somente ela pode tornar esta instituição, o casamento, o que Deus deseja que fosse. E o que Deus deseja do casamento? Qual é o plano, o propósito de Deus para o casamento? Vamos ler juntos. Um instrumento de bênção e elevação da humanidade. Mas não foi isso que nós estudamos aqui? A conduta da esposa vai ajudar agora a elevar o caráter do esposo. A conduta do esposo vai ajudar a esposa a crescer. Nós não podemos desistir dos nossos. Presta atenção, você aí que tem um caderninho, marca isso. Nós não podemos desistir dos nossos. Sabe por quê? Porque se você estiver cansado, se você estiver desanimado e você desistir, pode ser que você seja o único que ainda está lutando. Você não pode desistir da sua mãe. Você não pode desistir do seu pai. Você não pode desistir da sua esposa. Você não pode desistir do seu esposo. Porque senão esse navio pode naufragar. Você precisa continuar. Deus vai te dar força para você continuar. E nesse momento eu gostaria que você começasse a refletir aí, porque lembra que nós trabalhamos as nossas mensagens como fosse uma história? Lembra ou não? E dentro dessa história, quem é o principal ator ali? Quem que é o principal personagem? Lembram? Você. Você é o principal personagem da sua história. E você tem que entender como que você está agindo. Como que você tem atuado. Como tem sido o seu comportamento. Como tem sido a transformação da sua esposa, a transformação do seu esposo. E aí você vai começar a medir com a régua do Evangelho, se tem sido progressiva ou regressiva. E assim as famílias da terra, em sua união, paz e amor, possam representar a família do céu. A única maneira de nós conseguirmos representar a família do céu aqui na terra é se a graça de Cristo estiver sobre a nossa casa. É se a graça de Cristo estiver sobre o nosso lar. Então eu quero que esse primeiro ponto fique bem claro. Sem a graça de Cristo é impossível você conseguir alguma mudança. Sem o poder de Cristo na sua vida, a sua luta é em vão, a sua caminhada é em vão. A palavra de Deus fala o quê? Que sem mim nada podeis fazer. Mas nós entendemos também que em Cristo podemos todas as coisas. Agora isso precisa se tornar realidade na nossa vida, realidade na nossa mente. Gostaria de convidar aqueles que puderem, vamos abrir a nossa Bíblia e vamos entender qual é a nossa missão. Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Eu creio que é o texto base para o tema central do nosso dia. Diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição.
Então nós entendemos que em primeira instância aconteceu isso com João Batista. João Batista, ele veio também no profeta, no espírito do profeta Elias. Lucas, capítulo 1, versículo 15 a 17. Diz assim: pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor. Ponto. O que significa aqui ir adiante do Senhor no caso de João Batista? Preceder. João Batista, ele tinha uma obra. A obra de João Batista era preparar o caminho para Cristo, para o nascimento de Jesus. Agora, nós, como o terceiro Elias, nós temos uma missão. E eu sei que eu só estou aqui repetindo, relembrando, porque vocês sabem muito bem disso. Vocês sabem que a nossa missão, como terceiro Elias, é também preparar o caminho para a volta do Senhor. Eu preguei aqui há mais ou menos um mês e meio atrás, que todas as profecias praticamente hoje estão se cumprindo. Só que sabe qual que deveria ser a profecia que nós mais deveríamos nos preocupar com ela? A profecia de preparar o caminho, de ter uma família bem ordenada, de ter uma reforma no lar. Sabe quando Cristo vai voltar, amados? Quando nós estivermos preparando o caminho. Quando João Batista preparou o caminho, os judeus tentaram, os fariseus tentaram, mas nada eles puderam fazer. Cristo veio realmente e cumpriu a sua obra, e cumpriu a sua missão. Às vezes estamos tão preocupados com as coisas do mundo, mas não estamos preocupados com a nossa casa, com o nosso lar. A continuação aqui em Lucas, eu parei no versículo 17, quando você continua, fala assim: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, um poder de reforma. Elias, ele, como já foi dito aqui, ele morava no campo, ele buscou mudar a sua alimentação, ele tinha uma vida simples, e continua: para converter o coração dos pais aos filhos, reforma no lar, reforma na família, e converter os desobedientes à prudência dos justos. Então o problema às vezes está aí, nós queremos converter as pessoas lá fora, temos um cargo de liderança na igreja, então trabalhamos ali em prol das pessoas da igreja, trabalhamos em prol das pessoas lá fora, mas não trabalhamos em prol do nosso lar. Isso é a maior ilusão. Você se preocupa com um irmãozinho lá na África, e não que seja errado se preocupar com ele lá, mas você não se preocupa com a pessoa que está do lado, a companheira de travesseiro. Você já parou para pensar aqui? E eu quero agora fazer uma pergunta pessoal para você. E eu quero que você reflita com Deus essa pergunta. Você já parou para pensar se a sua esposa está crescendo espiritualmente, ou se ela está estacionada ou morrendo espiritualmente? Você já parou para pensar se o seu marido está crescendo espiritualmente ou não? Você já parou para pensar, marido, se a sua esposa pode olhar para você? E eu gostaria muito que vocês prestassem atenção aqui nisso agora, homens, casados e homens solteiros que querem se casar. Você já parou para pensar se a sua esposa, se ela tem condição, sem ser uma hipócrita, sem estar ali falando uma mentira, se ela pode olhar para você e falar assim: o maior exemplo de Cristo que existe na terra é o meu marido. Você se arriscaria a dizer isto? Eu disse para vocês aqui que o dia mais feliz da minha vida vai ser o dia que a minha esposa tiver condição real, verdadeira, de olhar para mim e falar assim: olha, é verdade, você é o maior exemplo de Cristo que eu tenho na vida. Amados, aqui foi falado que o marido no lar representa Cristo. E se a minha esposa olha para mim e não vê Cristo, então está desfigurado. É um lar desfuncional. Um lar desfuncional não vai pregar o evangelho, não vai alcançar as pessoas, não vai converter os corações, não vai transformar as famílias. Por ao contrário, quando você chega e diz ser um homem de Deus, um cristão, e a pessoa olha para você e vê um lar desfuncional, ela fala: é isso que eu não quero, prefiro ficar no boteco,
tomando cachaça, porque eu tenho mais respeito pela minha esposa do que esse cristão, suposto cristão, diz que tem pela dele. Então, o que nós estamos fazendo com essas atitudes? Estamos rasgando o nosso evangelho. Agora, eu sei, como vocês também sabem, que a teoria é muito mais fácil do que a prática. Só que nós entendemos também que a prática é possível com Cristo. Coríntios, gostaria de convidá-los também a ir lá. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E só para nós contextualizar um pouquinho mais, versículo 12. Aqui diz assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ou seja, aqui é um alerta. Se você pensa que está em pé, pelo menos você já não está caído, né? Se você pensa, pelo menos, porque vamos entrar também daqui a pouco num tema interessante, que às vezes pensamos que estamos em pé, mas estamos caídos. O período que nós vivemos agora, que é o período de Laodiceia, é um período perigoso, onde você acha que é rico, mas na realidade é um miserável. Né? Mas vamos lá, aqui está falando assim, se você pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. Mas agora, o que eu quero trazer para vocês, nesse momento, que esse texto aqui, e eu confesso para vocês, ele tem sido poderoso demais na minha vida. Eu eduquei a minha mente para sempre estar pensando nesse texto, e é óbvio que eu ainda tenho tido muitas falhas e quedas, como vocês também. Mas esse texto que nós vamos ler agora, ele é poderoso. Olha o que fala. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel, graças a Deus por isso, e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que... Como finaliza o texto? Quero ouvir. De sorte que possais suportar. Esse texto tem que estar gravado na nossa memória, no número 1 lá em cima. Por quê? Porque toda vez que vier uma prova para você, você vai lembrar, opa, eu consigo suportar em Cristo. Existe poder para me mudar. A esposa veio, trouxe uma palavra grossa, foi rude no momento ali, e você quer responder, opa, em Cristo eu tenho poder para não dar resposta nesse momento. E onde está o poder, amados? Está na oração, está na comunhão, na vigilância. A palavra de Deus fala assim, oreis para que não entreis em tentação. Então o que eu entendo com isso também? Que sabe onde está a vitória? A vitória não está só na hora da tentação ali. A vitória está de manhãzinha, quando você acorda e vai para o monte, vai ter a comunhão com Deus. A vitória está à noite, quando você vai orar a Deus ali a sós. Eu queria que mais uma vez também trazer a memória de cada um de vocês, porque vocês é quem se conhece aqui. Como tem sido a sua comunhão com Deus? Como tem sido as suas orações? Quando você começa a orar ali, e você depois que terminou de orar, deita no seu travesseiro, você fica meditando no que você orou, você lembra o que você orou, você nem lembra mais. Você tem confessado os seus pecados a Deus, você tem trazido a Deus as suas dificuldades, porque veja bem, Deus, Ele está ali a todo momento de braços abertos querendo te aconselhar. Mas muitas vezes você chega lá, Rodolfo, eu tenho um problema, eu quero falar primeiramente com você, Rodolfo. Mas falou com Deus? Não, Deus em segundo lugar, Rodolfo. Quero falar com você primeiro, porque eu estou te vendo. Ou com o Daniel, ou com o Link, ou com quem seja, mas Deus nem sabe do seu problema. E nós temos muito disso. A irmã ali desenvolve um trabalho que eu creio que é muito bom, terapeuta de casais, né, irmã? Só que antes de eu ir lá falar com a terapeuta, eu tenho que falar com o terapeuta lá em cima. Senhor, mostra para mim onde está o erro. Se está na minha esposa, se está em mim, como que eu tenho que resolver? O irmão Silverino pregou aqui, ontem de manhã, até comentei com ele. Falei, rapaz, a ripada foi forte mesmo, hein?
nós temos que se submeter, ainda que o nosso parceiro não esteja atuando como Cristo, não esteja sendo uma mulher submissa. E eu sei que isso é difícil para você, homem. Eu sei que é difícil você chegar em casa e às vezes não ser respeitado. Eu sei que é difícil você tomar uma decisão e a esposa passar por cima como um trator. Eu sei que não é fácil isso. Mas eu também sei que não é fácil para você, mulher. Fazer ali a comidinha, lavar a roupa, largar tudo organizado, e o marido às vezes chegar e nem se importar. Nem se importar com os teus sentimentos, com aquilo que realmente é importante para você. Mas sabe o que é mais importante de tudo isso? Que Deus conhece a nossa história. A palavra de Deus fala que esse Deus, Ele conhece as nossas lágrimas. Já parou pensar um Deus que conhece as suas lágrimas? Já parou pensar em um Deus que consegue olhar para você e ver o sentimento e a dor daquela lágrima que não foi derramada? Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que quer transformar a minha vida e a sua vida nesta manhã. Por isso que o título é o legado da entrega. Se você for um homem que se entrega, provavelmente o seu filho vai ser um homem que se entrega. Provavelmente a sua filha vai ser uma mulher que se entrega, que se submete. Agora, como eu posso exigir do meu filho daqui a uns anos que ele seja um marido que respeita, sendo que ele não teve no lar nenhum exemplo do que é um homem que respeita? Durante esses meses que nós ficamos preparando as mensagens, eu vou dizer para vocês o sentimento que mais tomou conta do meu coração. O sentimento que mais tomou conta do meu coração, que Deus sempre falava para mim, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, quando eu pensava na mensagem, era assim: tenta viver, busca experimentar. Porque como é que eu posso querer transmitir algo para alguém, sendo que eu não sei nem sequer como que funciona? Existiu no nosso país uma mulher, existiu porque ela já foi morta, ela já faleceu, ela foi assassinada, que ela morava em Curitiba, num período da vida dela. E Curitiba, vocês sabem que é uma região fria. E ela decidiu que ela iria trabalhar com aquela classe rejeitada pela sociedade, os mendigos, às vezes ali os drogados que moram na rua. E ela falou assim: bom, eu preciso entender a dor dele. Então ela pesquisou e viu qual que ia ser o dia mais frio do ano. E ela pegou e foi dormir na rua. Ela passou aquela noite mais fria do ano em Curitiba, que é uma cidade muito fria, na rua para entender a dor do outro. E sabe o que eu digo para você nesse momento? Não sei se de forma pequena ou de forma maior, eu entendo a sua dor. Eu tenho minhas dificuldades dentro do meu matrimônio. Eu preciso todo dia tomar uma decisão. Se eu vou deixar que o meu eu vença, ou se eu vou me submeter ao princípio do amor, que é tudo suporta, que é tudo crê. E veja, quando nós falamos tudo suporta, parece uma palavra assim tão dura e tão assim antiga. Porque dentro da nossa sociedade agora, o que nós ouvimos falar? Pense em ti. O que o livro de ajuda fala? Está na hora agora de você ser feliz. Veja, isso é contra a Bíblia. A Bíblia fala assim, que se nós queremos ser felizes, nós temos que buscar fazer o outro feliz. E esse é o maior problema, porque nenhum de nós casamos para fazer feliz, para ser feliz. Deixa eu ler isso aqui, minha amada. Está entendido? Então é extremamente importante nós refletirmos naquilo que Cristo deseja para nós. Mas vamos avançar um pouco mais. Nós já entendemos agora que nós, como o terceiro Elias, a nossa família tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Uma reforma verdadeira tem que ser feita. Só que, contrapartida, nós entendemos que nós vivemos num dos piores períodos da história. Qual período que é esse? O período de Laodiceia. Período de mornidão. Porque quando você está quente, beleza. Quando está frio, pode esquentar. Mas quando está morno, é um problema sério.
E a palavra de Deus fala para nós aqui que se nós não permitirmos que Deus esquente a nossa vida, porque esfriar, Deus me livre, mas se nós não permitirmos que Ele esquente a nossa vida, Ele vai nos vomitar. Você já parou para pensar no que é isso? Todo mundo aqui, eu acho que já teve crise de vômito, né? Lembra daquela cena ali? É isso que Cristo vai fazer comigo e com você, se nós não mudarmos a nossa vida, se nós não mudarmos a nossa história. Vocês sabiam que na Bíblia existe uma segunda carta para Laodiceia? Quem é que já sabia disso, erga a mão? Bem pouca pessoa, né? Na Bíblia existe uma segunda carta para Laodiceia, que na realidade essa segunda carta ela foi entregue e escrita primeiro do que a carta de João. E o que eu vejo com isso? Eu vejo que aparentemente parece que Paulo, quem escreveu essa carta, parece que quando ele escreveu essa carta, ele estava querendo fazer uma reforma naquela igreja. Eu não sei, pode ser que aquela igreja ainda não estava no período de Laodiceia. Ou seja, pode ser que aquela igreja não estava ainda vivendo a mornidão. Não necessariamente precisava ser Laodiceia. Laodiceia poderia ter atendido os conselhos de Deus e não ter se tornado uma igreja morna como se tornou. Poderia ter outro nome ali em Apocalipse, porque a igreja de Laodiceia, o povo de Laodiceia, não estava predestinado à mornidão. Da mesma maneira que eu e você não estamos predestinados à perdição. Nós estamos predestinados à salvação, através de aceitar o que Cristo fez por mim e por você. Vamos lá, Colossenses. Vamos ver os conselhos de Paulo a essa igreja, porque é extremamente importante nós entendermos para aplicarmos na nossa vida também. E aqui eu gostaria de extrair algo que eu creio que é importante demais para a sua família, para mim, para a minha família, para as decisões que você vai tomar, para o sucesso que você vai ter na sua caminhada. Vamos lá. Colossenses, versículo 4 primeiro, capítulo 4, versículo 16. Veja bem, olha o que fala aqui. E uma vez lida essa epístola perante vós, ou seja, os colossenses, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodiceienses e dos de Laodiceia. Lede-a igualmente perante vós. Então presta atenção que Paulo, ele encaminha essa igreja aos colossenses e fala assim, mas faça que essa igreja chegue a quem? Aos de Laodiceia. Ou seja, a mesma mensagem que eu estou mandando para vocês de Colossenses, sei lá, eu vou mandar para Laodiceia. Porque o problema de vocês é similar do problema deles. Vamos ver o que Paulo queria trazer aqui. Vamos lá, não vamos ler tudo aqui, eu quero só passear um pouco sobre cada capítulo. Principalmente o 3, vamos se reter no 3, né? O nosso tempo está avançando. Aqui no 3 nós entendemos assim, a união com Cristo glorificado. Então olha uma das coisas que Paulo queria que o povo de Laodiceia soubesse. Você precisa se unir com Cristo. É extremamente necessário para a sua vida espiritual a união com Cristo. Aí quando você continua aqui, você vai ver assim, os resultados dessa união. Então, a união com Cristo, ela vai trazer resultados. E aqui traz algum deles, né? Aqui fala assim que as pessoas vão parar de... agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com os seus feitos. Então, se eu entendo que essa mensagem aqui, ela foi direcionada também para a Laodiceia, eu entendo que essa mensagem foi direcionada para nós. Foi direcionada para mim e para você. E quando você continua aqui, o que você vai ver aqui embaixo? Que parece que não tem nada a ver com a história. Porque Paulo aqui, quando você avalia a história, aparentemente está querendo fazer o quê? Uma reforma espiritual. Se una a Cristo. Se você se unir a Cristo, você vai largar de ser maledicente, de ser mentiroso, de ter uma palavra, ou seja, aquelas gírias que muitas vezes nós utilizamos no dia a dia. Então, esse era o conselho de Paulo para os colossenses e para os de Laodiceia.
E aqui embaixo no versículo 18, 3:18 fala os deveres da família, né? 18 fala da esposa, do esposo, dos filhos. Então veja, dentro da igreja de Laodiceia, Paulo estava querendo ali trazer uma mensagem de reforma no lar, na família. Só que Paulo entendeu que para acontecer essa reforma na família, precisava ter uma entrega a Cristo. Não precisava tentar reformar a família sem se entregar a Cristo. Lembra do primeiro texto lá? A graça de Cristo, e somente ela pode tornar essa instituição o que Deus deseja. Somente o poder de Deus na minha vida pode transformar o meu casamento, a minha família, naquilo que eu sempre sonhei. E quando você vai ver a estrutura do livro de Efésios, você vai encontrar a mesma coisa. Quando você vai no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver que Paulo vai estar ali falando sobre o quê? Sobre uma entrega a Cristo, uma união a Cristo. Se submeter a Cristo primeiro. A Bíblia fala, mulher, que você tem que se submeter ao seu esposo, mas antes você precisa submeter ao seu marido, ao seu Deus. Porque se você não se submeter a Deus, você não vai conseguir se submeter ao seu esposo. Vocês conseguem entender a gravidade disso? Porque às vezes vocês vão sair daqui, vão tentar lutar e vai ter fracasso. Não que, mesmo que você entenda isso, seja aí uma certeza que você não vai cair. Mas se cair, temos um advogado perante o Pai, correto? Mas não cair porque você não entendeu. Vamos aplicar o que nós estamos entendendo aqui, se submeter a Deus. E mais uma vez eu quero dizer, você precisa ter comunhão com Deus. Se você quer ter segurança na sua vida, você precisa ter comunhão com Deus. Se você tiver comunhão com Deus, Deus vai conduzir tudo. Conduzir tudo. Entenda uma coisa, muitas vezes nós ficamos preocupados com o secular. Preocupado com o trabalho, preocupado com o carro, preocupado com isso, com aquilo, e não se preocupa com o relacionamento com Deus. Se você não preocupa com o relacionamento com Deus, você não vai ter preocupação com o relacionamento com a sua esposa. Você não vai se preocupar com ela. Não vai se preocupar com o seu marido, não vai. Por quê? Porque é Deus que pode fazer a reforma verdadeira no nosso lar. Somente Deus. Só Deus que pode realmente reformar a nossa vida. E agora eu faço uma pergunta para vocês. Frente ao que nós estamos entendendo aqui, frente ao que nós já entendemos sobre a questão de Laodiceia, né? Foi o afastamento de Deus que transformou aquela igreja numa igreja morna, que acha que está rica, que comete todos os tipos ali quase de abominações, ou foi as abominações que eles cometem que afastaram ele de Deus? Veja bem, eu vi várias respostas aí que estão erradas. E é extremamente importante nós entendermos isso. Se nós não entendermos isso, nós não vamos conseguir ter vitória no nosso lar. Se você pensar assim, que foi os pecados que fez aquela igreja se tornar morna, acho que eu errei a pergunta aquela hora. Se foi os pecados que fez aquela igreja se tornar morna, sabe o que vai acontecer com nós? Nós vamos ficar a vida inteira tentando vencer os pecados e nunca vamos conseguir. Então eu vou reformular a pergunta. Foi a mornidão que levou aquelas pessoas a se afastar de Cristo? A mornidão que levou aquelas pessoas a se afastar de Cristo? Ou foi os pecados daquelas pessoas cometeram que levou eles a serem mornos? O afastamento de Cristo, sem dúvida. Sabe por que acontece? É importante entender isso. Porque quando você entender que se você se aproximar de Deus, você vai vencer as suas dificuldades e você vai deixar de ser morno, a sua vida vai ter avanço. Agora, quando você ficar tentando vencer as suas dificuldades, suas fraquezas, para você deixar de ser morno, ou para você se aproximar de Cristo, você não vai conseguir. Porque nós não temos como buscar ser bom para se aproximar de Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala, vem como estás. Mas não permaneça como estás, porque quando você veio, naquela condição que você estava, o que vai acontecer? Cristo vai transformá-lo. Como? Exatamente.
Então, que Deus possa iluminar a nossa mente, para nós entendermos qual é realmente a causa. Porque muitas vezes queremos tratar o problema do efeito para a causa. E isso nunca nós vamos ter sucesso. Temos que tratar da causa para o efeito. O motivo de nós estarmos mornos é porque nós se afastamos de Deus. Aí, quando você está morno, você comete as coisas que o morno comete. Você acha que não precisa ter comunhão com Deus mais? Você acha que não precisa mais ter um relacionamento assim com Deus tão íntimo? Você não acha que precisa ter tudo isso no seu lar? Que você não precisa submeter tanto assim a seu esposo? Ou amar e respeitar tanto assim a sua esposa? E é por isso que as famílias, e é isso que eu acho que também deve tocar a nós, e é por isso que as famílias que estão às vezes ao nosso redor não é transformada. Não é transformada. O que eu e você precisamos perguntar, e aqui já parto para o fim, é que se a minha família, se ela está suportando muito mais ou se ela está sendo suportada. Será que dentro aqui da comunidade que eu vivo, será que eu suporto as pessoas que erram conosco ou será que as pessoas têm que ficar o tempo todo me suportando? Nós precisamos de uma reforma. Não adianta, se você ficar imaginando que a única maneira de você ver Cristo voltar é você pregar o Evangelho, você está enganado. Você precisa viver o Evangelho. Aqui foi lido vários textos que nós alimentamos juntos, lendo eles, né? Uma família bem ordenada tem mais poder do que qualquer sermão. Agora a questão é o que eu e você vamos fazer com isso que nós estamos ouvindo aqui? Sabe? Porque eu entendo o seguinte, que nesse momento nós estamos aqui ouvindo mensagens espirituais, estamos nos fortalecendo em Cristo Jesus, estamos buscando uma comunhão com Deus. Está maravilhoso tudo isso. Em todo diálogo que eu tenho com vocês falam assim, nossa, não acredito, chegando no fim. Por quê? Porque eu vejo que vocês estão gostando de tudo isso. E não é porque o Kleber está aqui, ou porque o Silverino, é porque vocês estão vendo, estão sentindo a presença de Deus nesse local. Vocês estão entendendo que essa mensagem, ela foi direcionada não pelo Kleber, mas pelo Espírito Santo. E Ele está trabalhando no seu coração, Ele está falando no seu ouvido, se entrega. E sabe por que Ele está falando isso? Porque Ele sabe que a entrega não é vir só aqui na frente. Aqui na frente é um ato público que você fala, eu decido me entregar. E é extremamente importante que você faça isso. Mas a entrega real, a entrega verdadeira, é você já começar a clamar a Deus, Senhor, eu não quero mais as minhas escolhas. Eu quero as suas escolhas, eu quero atender o Senhor, eu quero fazer o que o Senhor deseja, o que o Senhor quer. O problema, que eu acredito que algum de vocês aqui também já pode ter se deparado com ele, porque foi o que eu me deparei muito tempo da minha vida, é que esse congresso acaba. E que nós voltamos para os nossos lares e agora vamos enfrentar os nossos gigantes. As montanhas vão estar lá como você deixou. E como que eu e você agora vamos atuar frente às montanhas de problemas que nós temos que enfrentar? Como que nós vamos conseguir passar por essas dificuldades? E por muito tempo eu vinha no congresso, em alguma reunião, e eu voltava para casa animado, feliz, mas daqui a pouco parece que tudo aquilo ia passando, e parece que voltavam naquela mornidão. Aqui passou pregadores extremamente eloquentes, homens usados por Deus. Não nós. Não vou falar que nós somos eloquentes. Mas passou aqui Manuel Ospino, Stephen Bohr, Cameron Scottfield, homem que trouxe mensagens especiais, e alguns de vocês estavam aqui. Agora pergunta, o que vocês fizeram com a mensagem que receberam? Qual foi o tanto que você avançou rumo à santificação, ao preparo, à consagração, frente àquela mensagem que você recebeu? E se você não entender isso, esse congresso vai ser só mais um para você. E sabe qual foi a resposta que eu tive, meus irmãos? A resposta que eu tive foi o seguinte: quando eu venho para o congresso, muitas das vezes, eu trago Jesus do lado de fora do meu coração. Mas se eu quero ver uma transformação verdadeira na minha vida, neste congresso, ou em qualquer momento que Deus esteja batendo, eu preciso abrir a porta. Porque Deus é cavaleiro, Ele não vai arrombar a porta. Eu preciso abrir a porta e permitir que Ele entre. Se Ele entrar, é só alegria.
Sabe por quê? Porque Ele tem poder de, no centro do trono, colocar tudo em ordem. Mas Ele precisa estar no centro do trono. Ele tem poder para resolver aquele problema que você está aí pensando que não tem solução. Se Ele resolveu um problema para a morte, o que mais que Ele não pode resolver? Agora o nosso Deus é cavaleiro. O nosso Deus é educado. O nosso Deus não força a entrada. Por isso que a palavra fala, se tu abris a porta, eu entrarei e cearei contigo. Deus, nesta manhã, Ele quer ter relacionamento com cada um de nós que estamos aqui. Deus conhece a tua história antes mesmo de você ter nascido. Eu conversava com o irmão Rodolfo um pouco mais cedo, falando de uma das histórias mais espetaculares que eu gosto da Bíblia. Que ela se complementa com a história, ela se complementa no livro Desejado de Todas as Nações. Que é a história do jovem rico. A história do jovem rico pode ser a sua história nessa manhã. O jovem rico, ele teve oportunidades. A palavra de Deus fala que quando o jovem rico chegou até Cristo, e Cristo olhou para aquele homem, Cristo viu ali características dele no jovem rico. Cristo conseguiu contemplar através ali daquele jovem, daquela vida, o que ele poderia se transformar, no que ele poderia se transformar, no avanço que teria a missão, se aquele homem tivesse aceitado a Cristo. Nós conhecemos o desfecho desta história. Aquele homem decidiu rejeitar ali a Cristo. Ele decidiu rejeitar o convite. E, infelizmente, a serva do Senhor fala que ele pereceu dentro do cerco de Jerusalém. Um homem que teve todas as oportunidades de mudança. Um homem que teve a oportunidade de se entregar por completo a Cristo, de ter a vida totalmente transformada, de cumprir todo o mandamento de Deus, de não ter outros deuses perante Ele, de permitir que Deus realmente assentasse no trono do coração e colocasse tudo em ordem. Muitas vezes, nesta manhã, pode ser a sua condição. O jovem rico tinha tudo, ele tinha riqueza, mas o que faltava para ele era Cristo. E ele foi até Jesus, e Jesus o aceitou. Jesus, de braços abertos, falou assim: olha, vende tudo o que tem e venha, siga-me, esteja comigo, se alimente da mesa que eu estou me alimentando. Tenha relacionamento verdadeiro comigo e você vai herdar a vida eterna. Por isso que eu falo que você aqui é o responsável da sua história. Como vai ser quando você chegar no seu lar? A entrega que você fez aqui, você vai ter que fazer dia após dia. Porque Paulo fala assim: todo dia eu morro para o mundo. Paulo fala assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero é o que eu faço. Quem aqui se identifica? Ergue a mão. A nossa natureza caída, ela nos faz sofrer. Mas a natureza renovada, ela nos traz, sabe o quê? A vida do céu para o nosso lar. Meus queridos, nesse momento, eu gostaria de convidar a minha família, minha esposa, meus filhos que estão ali, que eles possam vir aqui na frente. Também gostaria de convidar as famílias de cada orador que nessa escola participou, que nesse congresso participou, irmão Harry, irmão Link. Também gostaria de convidar algumas famílias que são extremamente importantes para a condução do congresso, que é a família do irmão Rafa,
do irmão Júlio. Queria convidar também os pregadores que aqui participaram, se tem algum aí, que são solteiros ainda. Vamos ficar um pouquinho mais para trás. Queria convidar o irmão Silverino, que na realidade, podemos dizer que o primeiro líder é Deus, mas ele também é o líder dessas famílias. Eu falo para ele que ele faz parte da minha família. O irmão Silverino, Deus tem, não exaltando o homem, não, porque exaltação é só a Deus. Deus tem usado ele para ver a lágrima da nossa família que não está sendo derramada e suprir a necessidade no momento. Eu queria dizer uma coisa para vocês, irmão. Você mesmo, irmão Daniel. Você é responsável pelos louvores que impactam o nosso coração. É os louvores que preparam o terreno. E todos vocês que têm alguma participação com esse evento, eu queria convidar, vem para frente. Vocês que são responsáveis pela manutenção, enfim. Sabe o que eu quero dizer para vocês aqui, confessar perante o nosso Deus? Que nesta manhã, nós estamos fazendo um compromisso aqui. Nós estamos se comprometendo a se consagrar cada dia mais. Um ajudando o outro quando o outro cair. Não sei se a Célia e o Darvis estão por aí também. Cada um desses obreiros que estão aqui chegando, eles dão um duro danado. Eles trabalham até tarde. Tem obreiro que está levantando 4 horas da manhã. Tem obreiro que trabalha até 10 horas da noite. Tem obreiro que nem o irmão Link. Cadê o Link? Que às vezes fica às madrugadas com o trator desatolando vocês ali embaixo. Outros trabalham na construção, outro na mídia, financeiro, quem faz os pagamentos, quem cobra. O Moza, a indústria, o Link, o sítio, o Harry, centenas de coisas. O Jorge, construção e tudo quanto é coisa, né, Jorge? O André, transporte, a sua mãe na cozinha. A irmã, cozinha. O Adriano, transporte. O irmão Daniel, música e preceptor. O irmão Anderson também. Você não trabalha nessa instituição, Anderson? Vem para cá. Temos aqui o irmão Silverino, que dirige a instituição. O irmão Elenilson, que tem batalhado muito. A irmã Patrícia agora é secretaria, né? O irmão Alexandre, responsável por todos esses jovens que vocês vão mandar para cá. Nós vamos trabalhar fortemente com eles. Aí temos aqui o Júlio, responsável pelas entregas, pela gráfica. Está aqui desde o começo desse ministério. Temos a Júlia, que está indo ali agora. Temos os filhos do Rafa, que um está ali e outro está ali, que são extremamente importantes. Vocês não imaginam como 2 crianças, né? A Aninha não gosta de falar criança, mas 2 crianças que batalham tanto por essa obra. E as outras crianças também. Temos aqui a irmã Kate, que é responsável pela cozinha. Esse alimento tão saudável, ela junto com as irmãs ali, produzem não, né? Preparam para vocês. Quem produz é você. O irmão Anderson na agricultura, o irmão Alexandre na indústria. Todos nós se propomos a entregar a nossa família a Deus e buscar servir a Cristo Jesus, buscar ser um exemplo para poder influenciar outras famílias e servir vocês da maneira que Cristo gostaria que nós servíssemos. A palavra de Deus fala assim, que nós um dia vamos saber que servimos a Cristo, servindo um dos nossos queridos irmãos. E nesse momento eu gostaria de fazer um apelo aqui para vocês. Eu sei que já foi feito outros apelos aqui, mas Ellen White fala assim que nós não poderíamos acabar uma mensagem sem fazer um apelo, porque pode ser nesse momento que o Espírito Santo vai gravar no seu coração o desejo de Deus. Você família, você jovem, você casado, que já às vezes está sozinho aqui, se você tem desejo de participar desta obra, independente se vai ser aqui em Capitólio, se vai ser lá em São Paulo, se vai ser lá no norte, e você quer consagrar a sua família também a Deus, eu faço um convite para você agora, venha no altar, traga a sua família no altar.
que Deus possa conduzir a sua entrega, que Deus possa gravar no seu coração, com o dedo dele, qual é o desejo e qual é a vontade que ele tem para a sua vida. Que essa entrega, que essa transformação, que ela possa continuar dia após dia. Que no próximo congresso, que nós possamos estar numa roda, sabe falando o quê? Bom, eu queria contar de como foi a minha vida depois do congresso. Como foi a transformação da minha vida depois daquele congresso. Isso não deve terminar aqui. Eu acredito que isso é só o começo. E nós, juntos com vocês, e com vocês também que às vezes não estão aqui, mas no coração sente o desejo de ou se entregar ou continuar fazendo aquilo que já fez. Nós temos uma proposta hoje. E a nossa proposta é que o nosso eu possa ser lançado ao pó e que a nossa glória possa ser guardar a lei de Deus e que a nossa família possa cumprir a obra. E juntos, não sei se vai ser na mesma nuvem, não sei se vamos estar juntos, mas que nós possamos olhar e ver a face do nosso Redentor. Esse é o desejo da equipe do IAG para todos vocês, esse é o desejo do meu coração para cada um de vocês e para você que está no seu lar também. Venha para frente da sua tela, ou dobre o seu joelho ali, entregue a sua família a Jesus. Nós não sabemos quantas oportunidades ainda teremos, mas mais uma coisa nós temos certeza, que breve, muito em breve, o nosso Redentor virá. Que Deus nos abençoe. E agora eu gostaria de convidar todos vocês, que nós possamos dobrar os nossos joelhos aqui, fazer uma oração, e que o Espírito Santo possa conduzir a nossa vida daqui para frente. Pai Celestial, que mora nas alturas dos céus, sabemos, através da sua palavra, que o Senhor tem uma festa preparada. Sabemos que o Senhor está ansioso para abraçar cada um de nós. Sabemos que o Senhor, através da cruz, pagou um preço muito caro para cada um de nós podermos contemplar a glória do céu. Que o Senhor possa conduzir a nossa vida daqui pela frente. Nós sabemos que enfrentaremos gigantes lá fora, que tem problemas que está lá nos esperando, mas que agora nós não vamos se preocupar com o tamanho do problema, porque nós entendemos aqui nesse congresso qual é o tamanho do nosso Deus. Nós entendemos aqui nesse congresso que ainda que os nossos pecados fossem como a escarlate, ele pode se tornar branco como a limpa lã. Nós entendemos aqui nesse congresso que se nós estamos cansados, nós temos um Deus que está de braços abertos e quer aliviar a nossa carga. Que o Senhor possa ser presente na nossa vida. Muitos irmãos já voltaram ou estão a caminho do seu lar. Que o Senhor possa estar conduzindo ali o veículo para que eles possam chegar em segurança e paz no seu lar, mas que essas mensagens que aqui foi conduzida pelo Espírito Santo de Deus possa ficar gravada nos corações. Como eu disse um pouco antes, que no próximo congresso, que no próximo encontro que nós tivermos, que nós ali na fogueira podemos estar relatando as grandes obras que Cristo fez em nossa vida. E mais uma vez, Pai, entregamos todas essas famílias, todos esses jovens solteiros que querem constituir famílias, mas que querem constituir famílias poderosas, que querem constituir famílias que têm o poder do Espírito Santo conduzindo, que eles possam nesse momento ser abençoados por Ti. E aqueles que aqui não estão, mas que por motivo justo desejariam estar, que por algum motivo não conseguiram vir, que o Senhor possa estar com eles. Os nossos companheiros das redes sociais, que o Senhor possa transformar a vida de cada um deles também. Sabemos que não é num toque de mágica, mas é com o poder da palavra e a entrega do ser humano. O humano ligado com o divino. Dessa maneira seremos mais do que vencedores. E que o Senhor continue abençoando essa instituição do qual foi o Senhor que levantou e está mais do que provado.
Se o Senhor levantou, Pai, a palavra de Deus fala que uma porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E uma porta que o Senhor fecha, também ninguém abre. Que o Senhor possa conduzir a vida de cada obreiro que aqui está. A vida do diretor dessa instituição, que sabemos que carrega grandes fardos. Que o Senhor possa conduzir os apoiadores desse ministério. Que o Senhor possa conduzir os apoiadores dos outros ministérios também, mas que estão pregando o Evangelho. E dessa forma estamos unidos num único propósito: cumprir a nossa missão. Esteja conosco, Senhor. É o que eu lhe suplico e lhe clamo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês pela escolha. Os congressistas de estarem aqui. Os obreiros de escolher participar desta missão. E que as nossas famílias possam influenciar outras. E eu quero finalizar com um desejo, quero externizar um desejo no meu coração. Uma missão. Nós temos uma missão esse ano que vai entrar. Porque nós estamos finalizando esse ano. É o último dia do ano, mas pode ser o primeiro dia da virada da nossa vida. E a nossa missão é influenciar pelo menos uma família nesse novo ano. Pelo menos uma família. Vamos batalhar, e assim, não vamos ficar preocupados com o alvo, mas preocupados com a mudança do nosso caráter, com a mudança do nosso lar. Já parou para pensar se no congresso do ano que vem, cada um de nós tivermos uma família aqui, que foi nós que trouxemos? Às vezes, queridos, e vocês aí que nas igrejas têm dificuldade, às vezes pode ser que a família que senta do lado do banco teu na igreja está precisando disso, que você veio aqui também receber. Traga essa família, se esforce por essa família, que nem a experiência, se eu não me engano, foi a irmã que falou que uma outra família convidou vocês para vir, e desistiu de vir. Me dê os parabéns para essa família, não pela desistência, mas por vocês ter vindo através da influência deles. E vamos continuar essa obra, porque é como uma pequena pedra no lago ali, ela vai formando uma onda, uma onda, uma onda. E quem é beneficiado com isso não é o IAG, é Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu finalizo aqui a minha participação nesse congresso. Mais uma vez, digo para vocês que foi um prazer conhecer cada um de vocês. Amém? E até fevereiro, se Deus assim quiser. Amém. Deixa ele sair primeiro.